E aí, véi? Eu não consigo, Zé, você tá aqui, velho, não consigo. Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Como vocês podem ver, ó, a gente tá num cenário novo, que a gente tá de estúdio novo, por isso que a gente não fez vídeo nas últimas 2 semanas, mas agora a gente tá voltando aí, aos pouquinhos, vamos vir com mais conteúdo pra vocês, demorou? Sem arminha. E pra poder retomar nossos vídeos aqui no canal, a gente vai vir com uma parada que, tipo, velho, é uma das paradas mais importantes dentro de uma mixagem, na minha percepção, é o que, tipo, pode fazer diferença total entre uma parada ficar muito foda e ficar mais ou menos. E costuma ser, tipo, se pá, o segredo, assim, do pessoal que mixa, tá ligado? Tipo, cada um tem a sua receitinha, cada um tem a sua paradinha, mas é meio que uma receita secreta de cada um, que é sobre o Mix Bus. E se você acompanha o nosso canal já tem um tempo, a gente já mencionou em alguns vídeos o nosso Mix Bus God. E eu vou passar aqui pra vocês 2 receitas básicas do nosso Mix Bus God, só que versão nova deles, versão 3.0. Se tudo der certo, eu vou passar também os presets do que a gente costuma usar aqui pra cada coisinha aqui, tem preset, tá ligado? Vou deixar todas as configurações aí pra vocês, é só baixar e tal, e vai dar bom. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, rapaziada, tipo, Mix Bus, processamento de Mix Bus é uma parada muito pessoal, é uma parada meio, sacas? Eu penso que é como se fosse, tipo, a magia secreta oculta de cada mixer, tá ligado? Cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de pensar isso, e isso é meio que, tipo, uma das características mais, pra mim personalmente, uma das características mais próprias, assim, de cada mixer, tá ligado? Tem gente que é mais minimalista, tem gente que não bota nada no Mix Bus, tem gente que bota coisa pra caramba. Enfim, uma coisa bem pessoal. Mas eu vou tentar trazer aqui algumas ideias de como que você pode preparar o seu. E eu vou usar o meu Mix Bus God como exemplo, para você pensar o seu processamento aí, para você finalizar a sua mix naquele naipe, demorou? Então, sem mais delongas, a gente tem 2 músicas aqui, uma música mais calminha, mais felizinha e tal, pá, não sei o que lá, e uma música mais pesada, um trapzão mais porradinha, tá ligado? O meu Mix Bus, ele muda um pouco de acordo com o gênero que eu tô trabalhando, tá ligado? A receita é basicamente a mesma, mas muda algumas coisinhas, então eu achei da hora trazer essas 2 músicas, poder fazer esse comparativo. Muda pouca coisa, mas muda. E vamos dar uma ouvida nessa primeira música, que é essa mais calminha, vou botar só um trecho dela aqui, porque ela não saiu ainda, mas só pra gente ter uma noção. É uma música gospel, muito linda, muito maravilhosa de se ouvir. O que geralmente a gente começa fazendo? Não é regra, mas é um bom começo para fazer no Mix Bus. E o que eu adotei aqui para essa versão 3.0 desse Mix Bus? Geralmente eu começo tentando fazer um balanço tonal, assim, da track de forma geral, tá ligado? Nesse caso aqui eu usei um Pro Q3 com essa curva bem monstrenga aqui. E geralmente é isso que você vai tentar fazer. Você vai tentar fazer, tipo, um balanço, um ajuste fino final, tá ligado? Do balanço tonal, assim, da sua track. Não precisa fazer tudo aqui, mas o grosso do que falta para poder dar um pouco mais de sentido, assim, em termos de frequência para sua faixa, vai ser ter que ir lá em cada canal individual, acertar cada coisa, que é uma alternativa legal também, mas nem sempre isso vai fazer sentido no contexto geral da música, como você aplicar um equalizador mais cirúrgico aqui no Mix Bus, tá ligado? Eu acho da hora usar uma primeira equalização assim mais transparente para poder fazer alguns ajustezinhos, que nesse caso eu puxei um pouco de grave, bem pouquinho mesmo, são coisas bem cirúrgicas, ó. Se a gente tá botando uma escala aqui de 3 dB, percebe que nada tá passando ali de 1 ponto alguma coisa dB, realmente coisa bem cirúrgicazinha, só para poder dar uma colada mais nesse ponto de vista de frequência, tá ligado? Tirei um pouco ali de uma região que tava deixando a minha track um pouco mais enlamaçada, assim, tipo, tirando um pouco a definição dela. Tirei uma região ali que tava trazendo um anasalado meio chato na parte das vozes e dando uma empoçada também em outros elementos instrumentais, tá ligado? E dei um boostzinho ali nos médios, que eu acho que deu uma presença legal, deixou a música com mais presença, chamando um pouco mais pra frente. E foi basicamente isso. Essa etapa não tem muito preset, essa equalização não tem muito preset, é realmente você fazer caso a caso, tá ligado? Tipo, cada música vai pedir um balanço fino diferente, então não tem muita receita nesse caso, é realmente você pegar e ir testando, e ouvindo, e vendo o que fica bom pra essa música. No caso, ficou mais ou menos assim, ó, pra essa aqui.
Então é bem sutil mesmo, tá ligado? Tipo, é uma parada bem sutil e é pra ser sutil mesmo. A gente tá aqui no Mix Bus, né, pra fazer... Se você tá fazendo uma coisa muito espalhafatosa aqui, é porque muito provavelmente tem uma parada errada, tá ligado? Então é pra ser bem sutil mesmo. Depois, na nossa receita aqui de Mix Bus God, esse aqui eu vou deixar o preset em algum lugar, de alguma forma, eu vou deixar o preset pra vocês usarem. A gente tem um Ozone 9. Antes eu tava usando o Ozone 5. Era um preset que eu modifiquei um pouquinho do Jason Joshua. Ele tem uma receita lá no Mix with the Masters, ele explica um pouco dessa receita, depois se espalhou em alguns vídeos aí do YouTube, as configurações certinhas. E particularmente eu não curtia muito o som do algoritmo do Ozone 5. Depois de um tempo eu comecei a ficar meio assim e tal. E aí eu peguei e adaptei o template do Ozone, desse preset do Ozone do Jason Joshua, que o pupilo do Jason Joshua desenvolveu, que é o Mad Mix. Foi o cara que mixou I Was do 21 Savage. Não sei se ele mixou o álbum inteiro ou se só algumas faixas, mas enfim, ele adaptou essa receita do mestre dele pro Ozone 9 e particularmente eu acho mais da hora, tá ligado? Com algumas modificações que eu fiz aqui também, eu acho mais da hora. A gente tem um equalizador. Geralmente esse equalizador aqui, ele fica mais ou menos dessa forma. A gente tem um boostzinho ali nas regiões dos médios e médio agudos, tá ligado? Pra poder abrir um pouco mais a track. Geralmente funciona. Se a track já tá muito brilhante, eu tiro essas duas bandas aqui. E um boostzinho de leve ali, pegando sub e um pouquinho de grave. Bem leve mesmo. Se a track já tá bastante pesada, ou se tá meio, sacas, meio enlamaçado assim, eu vou e dou uma diminuída aqui. Mas quase sempre não, mas muitas vezes isso dá certo, costuma dar certo essa equalização. Então mais uma camada de equalização. Tem esse low end focus aqui, que ele dá tipo uma entroncada mais assim no low end, pra ele ficar mais definido, pra ele poder ficar mais mono, ele tem uma melhor monocompatibilidade, tá ligado? Então é como se o low end estivesse aqui, ao invés dele ficar um pouquinho mais espalhado, ele ficasse mais definido aqui no centro, e aí a mix tivesse, sacas, como se estivesse abrindo assim numa árvore, sacou? Então eu uso esse low end focus para poder dar essa impressão a mais que ele tá mais definido aqui no centro da nossa track. Aqui a gente tem um exciter. Eu não curto muito exciter de forma geral, sacos? Eu acho, principalmente em formato de plugin, eu acho exciter um som meio esquisito, sacos? Com um granulado digital meio merda, assim. Eu não curto muito, não sou muito acostumado. Eu não uso tanto, assim, principalmente para agudo exciter, eu acho meio pá. Mas esse exciter aqui do Ozone, nessa banda amarelinha aqui, que vai de 200 Hz até ali uns quase 3.000, eu acho muito boa essa configuração aqui de válvula, e eu boto pra torar mesmo, dá uma preenchida, dá uma recheada assim na nossa track, que dá um peso a mais pra ela e deixa ela mais preenchida, mais coesa mesmo, tá ligado? Eu já costumo, depois de levantar tudo, depois de definir tipo o grosso assim da minha mix, eu já costumo habilitar todo esse processamento, porque eu já gosto de mixando o resto da música com esse tipo de preenchimento, com esse tipo de estação harmônica que esse Ozone aqui nessa banda me dá, tá ligado? Então, essa banda em específico aqui, com esse exciter, eu acho da hora. As mais agudas, médio agudas, não acho tão legal. E também tem um preenchimento bem levezinho, assim, de harmônicos ali na região dos graves, dos subs, tá ligado? O que eu acho legal do exciter ou de qualquer outra saturação harmônica que você esteja trazendo pro seu mix bus é que, tipo, tudo que tiver de buraco, entre aspas, assim, principalmente no domínio das frequências, tá ligado? Tudo que tiver de buraco, a saturação, essa estação harmônica vai lá e preenche esse espaço, tá ligado? É como se tivesse algumas lacunas e esses harmônicos fossem preenchendo isso. A música vai ficando mais coesa, vai ficando mais redonda, vai ficando mais bolachuda de uma forma gostosa, tá ligado? Essa é a parada. Então acho muito da hora trazer isso com cautela, mas trazer isso dessa forma. Aqui no Dynamics, isso aqui é basicamente o Dynamics, a compressão multibanda que o Jason Joshua usa, só que ele usa o Ozone 5. Então foi uma recriação do Mad Mix pro Ozone 9, mas é basicamente a mesma coisa. Ele comprime aqui principalmente a região dos médios, então é pra poder deixar os médios, principalmente em relação à voz e outros instrumentos, bem comportados, tá ligado? Tipo, bem no lugar deles, mas bem pra frente. Poder dar parecer que a música realmente tá saindo dos monitores, tá ligado? Das caixas, do que for. Realmente parece que ela tá saindo de algum lugar, ela não tá presa nas caixas, tá ligado? E pra poder controlar de forma geral a música, assim, pra poder não ter um controle dinâmico heterogêneo, tá ligado? Então, você consegue controlar as bandas independentemente. Eu acho que esse controle multibanda aqui do Ozone é muito bom. Não sinto muito problema de crossover, essas paradas, acho da hora pra caramba. Então,
Como tem muita configuração aqui, eu vou deixar esse preset para poder ajudar vocês aí, demorou? Pra poder facilitar a vida de geral. E no final tem um image só para poder espalhar as frequências mais altas, para poder fazer aquela imagem de tronco de árvore, tá ligado? Low end bem mono, e a música vai espalhando assim, como se fosse os galhozinhos dela, tá ligado? Então um image só para as frequências média agudas e agudas, para elas poderem dar uma espalhadinha assim na imagem estéreo, bem de leve. Então acho que o que mais causa modificação na música nesse Mix Buzz God é realmente esse ozônio. Ou se não é a mais, é uma das mais, tá ligado? Vamos dar uma ouvida nele aqui, o que ele faz. Eu tenho preguiça de lupar no Pro Tools, então eu vou ficar apertando aqui mesmo e voltando. Cabuloso, né, velho? Muito foda. Depois, o que vem no nosso Mix Buzz God? Vem o nosso BX Digital V3 ou V2, tanto faz. E aí, o que eu faço com ele? Se eu estiver precisando de mais uma equalização assim mais transparente, e principalmente se essa equalização precisa ser mid-side, eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Eu tenho 5 bandas mid, tenho 5 bandas side, tenho um equalizador dinâmico, tá ligado? Tenho tudo aqui na minha mão para poder fazer mais algum ajuste fino, mais algum controle tonal assim mais fino, tá ligado? Antes de uma equalização mais estética, mais aditiva, uma parada mais, sacas? Traga uma corzinha a mais pro som. Então, se eu preciso fazer mais algum tipo de equalização que eu deixei passar, eu posso fazer aqui com ele. Mas principalmente por outras duas coisas. Uma delas é esse Stereo with Diff aqui, que eu acho muito foda, velho, esse algoritmo da Brainworks. Ele abre, assim, a música, tipo, ele dá uma espalhada no estéreo de uma forma muito única, assim, que antes o que substituía esse plugin era o Clariphonic, da Cush Audio. Você bota o plugin e não faz nada, ele dá uma abertura, saca? Deixa a música mais larga, assim, de uma forma bem natural. Mas, para poder substituir esse plugin, eu coloquei esse Brainworks V3 aqui, usando esse Stereo with Diff. Geralmente fica entre 110% e 125%, tá ligado? Costuma dar bons resultados. E eu também gosto de usar esse filtro elíptico aqui, para poder trazer deixar o meu low end mais mono, tá ligado? Deixar ele mais firme ali no centro. Então, basicamente essas três funções. Precisa mais uma equalização para mais um controle tonal. Eu uso ele, eu acho uma ferramenta muito foda para dar essa espalhada na minha imagem estéreo e para poder também definir um pouco mais o meu low end, tá ligado? Acho que ele serve muito bem. Como é muito sutil, acho que nem precisa fazer um A/B dele aqui. É uma diferença bem sutil. Então, só fica a dica aí. Demorou? E depois, não é sempre que esse compressor tá aqui, mas geralmente depois dessas duas equalizações e o ozônio, eu venho com uma camada de compressão para poder trazer principalmente o fundo da track um pouco mais para frente. Se eu preciso de mais volume, se eu preciso de um pouco menos de dinâmica, tá ligado? E um pouco mais de coloração, eu venho com esse API 2500 da Waves mesmo. Essa receita eu vi, velho, num Pensaro's Place. O Dave Pensado, inclusive, é o mentor do Jason Joshua e também, se não me engano, mentorou o Mad Mix, então tá tudo entrelaçado, tá ligado? Todas essas paradas estão entrelaçadas e vai passando de pessoa para pessoa. E basicamente, o que ele descobriu? Ele descobriu, se você deixar essa versão desse plugin da Waves sem comprimir basicamente nada, com o ataque o mais lento possível, com o ratio o mais baixo possível, o release aqui, dependente do material que tá entrando, e botar esse analog on, é como se a música ela ganhasse um pouquinho mais de presença, como se as coisas ficassem um pouquinho mais coladas, como que se estivesse no fundo, viesse um pouquinho mais pra frente, desse essa abraçada assim no restante dos elementos que estão mais à frente, tá ligado? E esse analog, principalmente, ele age como se fosse um limiter, um mini limiter, tá ligado? Então ele dá uma controladinha nos picos bem de leve, de forma bem macia, assim. E quando eu botei isso nas minhas tracks, velho, quando eu comecei a usar esse processamento aqui, eu tipo, caraca, que da hora, sacas? Eu consigo ganhar mais uma camadinha de controle dinâmico sem achatar muitas coisas, sem perder muito, sacas? Detalhes dos meus transientes, essas paradinhas, tudo, assim. Eu gostei muito desse efeito. Se liga só. Ligado? Então, tipo, ele dá uma vivacidade
pra track, tá ligado? Tipo, muito parecida com a que o processamento do Ozone dá. Parece que quando a gente bota o Ozone, parece que a música ganha uma vida, né? Parece que ela, tipo... E esse API, ele também faz isso um pouco, só em menor escala, né? Porque no Ozone tinha um monte de processamento. Mas ele também dá essa sacada, assim. E o bizu que eu dou aqui, caso você queira fazer a sua versão do seu Mix Bus God aí, é isso, tipo... Vem com uma equalização primeiro, depois vem com um controle dinâmico, uma equalização, uma saturação, saca? Se você tiver uma switch para poder fazer tudo isso com o Ozone, ótimo. Mais uma camada de equalização, e aí vem com uma primeira camada de compressão para poder dar uma segurada mais nas coisas e até um colorido a mais na sua track, tá ligado? Então, vai seguindo esse passozinho se você tá no começo, assim, tá ligado? Tá descobrindo sua receitinha própria aí, vai fazendo isso que eu acho que tem muita chance de dar bom, assim. Lógico, com as suas ferramentas, com o que você tiver à sua disposição, é isso. Foi o que eu achei da hora pro meu estilo de mix, tá ligado? Enfim, seguindo, depois do API, eu costumo usar uma equalização mais estética, mais colorida, tá ligado? Nesse caso aqui eu tenho curtido muito, na verdade nos últimos tempos eu tenho curtido muito usar esse Cream da Acústica Audio. Eu acho a equalização dele uma das mais fodas in the box que tem, que eu já testei, tá ligado? Como se eu tivesse muita experiência fora do box, né? Mas não, é só ouvindo outras referências mesmo. E eu acho muito, muito, muito foda mesmo, velho. E esse equalizador aqui eu acho fantástico. Ele tem três bandas, todas as bandas que tem aqui são, tipo, perfeitas, tá ligado? As frequências que eles escolheram aqui são frequências chave, assim, pra você não perder muito tempo, tipo, saca, girando coisa e pá. Elas são bem no ponto, assim. E, mano, é muito gostosinho, velho. Tipo, equalização muito gostosinha, tá ligado? Sei lá, ela dá essa preenchida, assim, tipo, e essa arredondada, essa fechada na música de uma forma muito foda. Principalmente com esse botão Magic aqui, que realmente é Magic, velho. E basicamente como é que eu usei esse e como é que eu costumo usar esse tipo de equalização. Eu costumo usar para poder dar uma abridinha a mais na mix, então eu acrescento um agudinho ali. Se ainda tá precisando de um pouco mais de presença, eu dou uma acrescentada ali nos médio agudos, tá ligado? E às vezes eu dou também uma arredondada ali, uma preenchida a mais para dar uma bolachudada a mais na mix, ali na região de 200, 300 Hz, dependendo do equalizador. Aqui não tem 300, mas... se precisa, dou um tapinha ali também, tá ligado? E como eu tenho aqui, né, velho, eu uso esse botão Magic. Ele tem várias configurações aqui, se você for mudando e tal. Mas eu gosto muito dessa 1A e ele dá uma abrida mais na tua música, tá ligado? De uma forma bem gostosinha. E é basicamente isso, é coisa bem simples, mas bem legal. Se liga no efeito que ele causa. É foda, né, velho? É foda pra caralho. Esse equalizador é muito bom. E depois, as últimas etapas do Mix Bus God. Às vezes eu boto isso depois disso, isso antes disso. Enfim, nesse caso aqui, eu tenho curtido muito usar o Clipper depois do Limiter. Mas geralmente é um Limiter, tá ligado? Eu gosto do L2, eu acho ele da hora. Ele tem várias... A gente falou no vídeo anterior dele. Tem várias configurações aqui, vários estilos de compressão e pá. Poder trazer um volume final pra track. Eu configuro de caso a caso também, tá ligado? Tanto o estilo do limiter, como ataque, release, e quanto de ganho tá entrando. E então é isso, também não tem muito como ter um preset, vai de caso para caso. O clipper eu costumo usar para poder controlar alguns transientes um pouquinho mais e ganhar um pouquinho mais de volume também, tá ligado? Se casa bem com o estilo, porque nem sempre um clipper é da hora para você poder, tipo, usar no seu mix bus. Mas em vários estilos que eu costumo mixar e trabalhar, cai bem, tá ligado? E esse standard clipper, ele é muito foda. Ele é um clipper com uma sonoridade bem da hora. E geralmente eu uso nessa configuração. O modo dele é soft clip mesmo, com no máximo ali 1.4, 1.2, 1.4 dB de ganho, tá ligado? O oversampling ele é bastante importante para ele poder, tipo, ajudar a definir um pouco mais seu low end, tá ligado? Eu sinto que quanto maior o oversampling que você bota aqui, mais definido fica o seu low end, se é que isso faz algum sentido, mas é uma parada que eu sinto quando eu ouço assim, tá ligado? E ele deixa as paradas um pouco mais agressivas, chama as paradas que estão mais no fundo, um pouquinho mais pra frente. Enfim, eu acho da hora pra caralho, feito que esse clipper causa. Vamos ouvir como é que o limiter e o clipper trabalham juntos nessa faixa aqui, pra finalizar o Mix Bus God.
bem de boa mesmo. E basicamente é isso. Essa é a primeira versão do Mixbus God 3.0. Mas não é só isso que a gente usa também, né? Tem algumas mudançazinhas dependendo do gênero que você esteja trabalhando. E aí eu trouxe um trapzão aqui pra gente dar uma sacada. E é basicamente a mesma receita. Um equalizador, fazendo alguns ajustes tonais aqui. O nosso ozone, que não muda basicamente nada, é a mesma configuração. Um BX Digital, mesmo naipão também. E o que costuma mudar aqui, como a gente precisa de mais volume, tá ligado? Tipo, trap, rap, pop mais moderno hoje, né? Música eletrônica, a gente precisa de bastante volume. Só que não é da hora você só, tipo, pegar um limiter e socar no talo e foda-se, tá ligado? Tipo, é da hora você fazer isso por partes. Então, o que muda dessa versão aqui para gêneros que pedem um volume maior do Mixbus God para essa versão mais light, tá ligado? De gêneros mais soltinhos, assim, tal, que também precisam de muito volume, ou, né, o artista quer um volume maior, mas a gente quer dar uma controladinha a mais. Nessa versão, esse FGX da Slate Digital, eu acho esse comp /limiter /maximizer sei lá o que, muito foda pra poder, tipo, dar uma amassadinha a mais na sua track sem ficar muito amassado, tá ligado? Sem ficar, tipo, muito squash, sem ficar a parada com uns pumping muito artificial, ficar muito quadradona, tá ligado? Eu acho que ele consegue trazer alguns dBs a mais de volume pra tua track de uma forma mais natural, tá ligado? Então é legal você dividir o peso dessas compressões aqui no seu Mixbus e diluindo isso pra quando você chegar no limiter, e se você for usar um clipe, quando chegar no clipe, chegar uma coisa mais natural possível e você conseguindo aos pouquinhos esses passos de volume, tá ligado? De loudness. Então a mudança que tem aqui é basicamente essa. Ao invés de eu estar usando o API 2500, geralmente eu uso os dois juntos até. Nesse caso eu não achei tão legal. É isso, eu tô usando um FGX. É como se eu estivesse usando basicamente, velho, tipo, 3 limiters, tá ligado? Cada um, tipo, fazendo uma parada. Esse FGX, ele tá fazendo um papel de limiter também, tem o Pro L2 e tem o Clipper como se fosse um limiter muito ignorante e escroto, tá ligado? Então, eu tô dividindo esse peso, que nem a gente falou também no vídeo de limiter, se você não conferiu, dá uma conferida lá, no Mixbus, tá ligado? Pra não ficar uma coisa só achatando tudo. Então essa é a grande diferença. Ele é bastante configurável, ele é um plugin bastante... Dá pra se fazer muita coisa com ele. Tem uma seção de leveling, tem uma seção de comp. Você pode botar um jitter nele, tá ligado? Que é legal, dependendo da configuração que você faça aqui. No jitter dá pra você controlar algumas coisas. Principalmente essa definição do low end que a gente precisa, tá ligado? Então é um plugin bem da hora mesmo. E o resto é a mesma coisa. Cream, aqui no caso eu não tô usando a banda dos médios, tá ligado? Tô usando só os agudos, Magic e um pouquinho da banda dos baixos. Tô sendo um pouco mais conservador aqui, porque a música já tinha bastante volume quando eu exportei a mix dela, tá ligado? Tipo, a versão sem nada no Mixbus. E no Clipper eu fui um pouquinho mais ignorante aqui, porque é trap, então a gente pode, tá ligado? E é basicamente isso, vamos ver como é que é o resultado final aqui, com e sem Mixbus God pro trap, pra esse trap. Só vem notas do pro pai. Ela for essa nine, joga tudo pra essa bad. No camp tem Prometheus Prime, levando na blunt da chuva no ice. Shawty nem viu meu slim, vai querer morar comigo. Perk na Bombay, só vem notas do pro pai. Deixa ela for essa nine, joga tudo pra essa bad. No camp tem Prometheus Prime, levando na blunt da chuva no ice. Shawty nem viu meu slim, vai querer morar comigo. Azir é de aro cromador, se a beat gostar do gingado, armamento forte tem do meu lado. Tá ligado? E tá clipando aqui mesmo e foda-se, velho. Tá clipando e é isso aí. E é isso aí, velho. Foda-se. Tá soando massa. Isso que importa, tá ligado? Então, rapaziada, basicamente essa é a receita. É isso que eu tenho usado no meu Mixbus God. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a pensar no de vocês, tá ligado? Basicamente a receita é essa. Tipo, um equalizador. Começa com o equalizador. Se você não sabe pra onde começar, comece com o equalizador para poder ajustar o balanço tonal de forma geral da sua faixa. Se você tiver uma suíte como ozone, usa coisas como compressão. Comece com a primeira camada de compressão, tá ligado? Mais levinha, para poder segurar alguns picos, etc e tal, para poder trazer um pouco mais do que tá no fundo mais para frente, poder dar uma colada a mais na sua mix. Se você tiver nessa suíte saturação, estação harmônica, etc, usa também, é da hora poder dar essa preenchida, tá ligado? Na sua mix, preenchendo esses espaços que possam ter aí e ficar uma parada mais coesa. Depois, mais uma equalização. Se você precisar corrigir mais alguma coisa,
corrija com mais um equalizador. Depois, uma compressão, um maximizer, um limiter, agindo de uma forma mais ignorante, um pouquinho, tá ligado? Depois, mais uma equalização num lance mais estético, pra você trazer, abrir um pouco mais o mix, trazer um pouco mais de coloração pra ela. E depois um limiter, e se você achar da hora, um clipper, finaliza, embala pra viagem e já era, tá ligado? Eu acho que pra quem não tem ideia, assim, de como montar um mix bus, fazer a sua receita própria aí, tá ligado? Tipo, pá, acho que é um bom começo, esse caminhozinho. É um caminho bem padrão, tá ligado? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Vou deixar de alguma forma os presets que sirvam aqui, demorou? Os presets de alguns plugins aqui que façam sentido ter preset. Vou deixar aí pra vocês e espero ajudar aí você geral, demorou? Tamo junto. Até a próxima.